O Escaravelho de Ouro, Edgar Allan Poe, ficção completa, contos policiais. Oh, este rapaz está dançando com louco. Foi picado pela tarântula. Tudo às avessas. Há muitos anos passados, travei amizade com um cavalheiro chamado William Legrand. Pertencia ele a uma antiga família huguenote e fora, outrora, rico, mas uma série de infortúnios tinham-no reduzido à miséria. Para evitar as mortificações que se seguiram a seus desastres, deixou Nova Orleans, terra natal de seus avós, e passou a residir na ilha de Sullivan, perto de Charleston, na Carolina do Sul. Esta ilha é bastante singular, e formada quase que só de areia e tem cerca de 3 milhas de comprimento. Sua largura em ponto algum excede de 1/4 de milha. Está separada do continente por um braço de mar quase imperceptível que se insinua através de uma vastidão de mangues e lodo, refúgio favorito das aves aquáticas. A vegetação, como se pode supor, é escassa ou pelo menos raquítica. Nenhuma árvore de grande porte ali se vê. Perto da extremidade ocidental, onde se ergue o Forte Moultrie e onde se encontram alguns miseráveis barracões habitados, durante o verão, pelos que fogem da poeira e da febre de Charleston, pode ser encontrada a cerdosa palmeira anã. Mas toda a ilha, com exceção dessa ponta ocidental e de uma faixa de áspera e branca praia na costa marítima, está coberta de densa capoeira de murta cheirosa, tão apreciada pelos horticultores ingleses. Os arbustos atingem ali, às vezes, a altura de 15 a 20 pés e formam um matagal quase impenetrável, impregnando o ar com sua fragrância. No mais recôndito recesso desse matagal, não longe da ponta ocidental e mais remota da ilha, Legrand construiu uma pequena cabana em que residia quando, pela primeira vez, por mero acaso, travei conhecimento com ele. Esse conhecimento logo amadureceu em amizade, pois naquele solitário muito havia para excitar interesse e estima. Achei-o bem educado, dotado de incomuns faculdades espirituais, infectadas apenas de misantropia e sujeitas a caprichosas disposições de entusiasmo e de melancolia alternadas. Tinha consigo muitos livros, mas raramente se servia deles. Suas principais diversões eram a caça e a pesca, além de vaguear por entre as murtas à busca de conchas ou espécimes entomológicos. Sua coleção destes últimos podia ser invejada por um Swammerdam. Nessas excursões era acompanhado habitualmente por um negro velho chamado Júpiter, que tinha sido libertado antes dos reveses da família, mas não pudera ser levado por ameaças ou promessas a abandonar-o, que considerava seu direito de acompanhar os passos de seu jovem Sr. Will. Não é improvável que os parentes de Legrand, considerando de intelecto um tanto desarranjado, tenham tentado instilar essa teimosia em Júpiter, tendo em vista a vigilância e a guarda do erradio. Os invernos na latitude da ilha de Sullivan raramente são muito severos e no fim do ano é coisa rara, na verdade, ser necessário ascender. Pelo meado de outubro de 18, houve, porém, um dia de sensível friagem. Justamente antes do pôr do sol, rompi, através dos arbustos sempre verdes, até a cabana de meu amigo, a quem eu não tinha visitado havia várias semanas, residente, como então era, em Charleston, a uma distância de 9 milhas da ilha, num tempo em que as facilidades de travessia e volta estavam muito abaixo dos dias atuais. Depois de alcançar a cabana, bati à porta segundo o meu costume, e não obtendo resposta, procurei a chave no lugar onde eu sabia que ela ficava escondida, girei-a na fechadura e entrei. Belo fogo ardia na lareira. Era uma novidade e de modo algum desagradável. Tirei o sobretudo e, puxando uma poltrona para junto das achas crepitantes, esperei pacientemente a chegada dos donos da casa. Pouco depois de escurecer, chegaram eles e me deram cordiais boas-vindas. Júpiter, arreganhando os dentes de uma orelha à outra, apressou-se em preparar algumas aves aquáticas para o jantar. Legrand estava num de seus acessos, como poderia eu denominá-los? Diversamente? De entusiasmo. Encontrara uma concha bivalva desconhecida formando novo gênero, e mais do que isso, caçara e apanhara com o auxílio de Júpiter, um escarabaeus que acreditava ser totalmente novo, mas a respeito do qual desejava conhecer minha opinião no dia seguinte. E por que não esta noite? Perguntei, esfregando as mãos por cima do fogo e desejando que toda a raça dos Carabai fosse para o inferno. Ah,
Se eu tivesse sabido que você estava aqui, disse Legrand, mas faz tanto tempo que não o vejo, e como podia eu prever que você viria visitar-me logo nesta noite grande? Entre todas, ao vir para casa, encontrei-me com o tenente G do forte e muito doidamente emprestei-lhe o escaravelho, de modo que para você é impossível vê-lo antes que amanheça. Fique aqui esta noite e mandarei Júpiter descer ao nascer do sol. É a mais bela da criação. O quê? O nascer do sol? Ora não. O escaravelho é de uma brilhante cor de ouro, mais ou menos do tamanho de uma noz grande, com 2 manchas negras de azeviche perto de uma das extremidades das costas e uma outra, um pouco mais comprida, na outra extremidade. As antenas são. Não tem nada de estranho nele não, Sr. Will, tô apostando, interrompeu aí Júpiter. O escaravelho é um escaravelho de ouro maciço, cada pedacinho dele por dentro e tudo, menos as asas. Eu nunca vi um escaravelho nem a metade mais pesado em toda a minha vida. Bem, suponhamos que é, Jupe, replicou Legrand, algo mais vivamente, pareceu-me, do que o caso requeria. É isso algum motivo para você deixar as aves queimarem? A cor, e... Aí ele voltou-se para mim, é realmente quase capaz de afiançar a opinião de Júpiter. Você nunca viu um brilho metálico mais cintilante do que o emitido pela casca dele. Mas, sobre isso você poderá julgar amanhã. Até lá, vou dar-lhe alguma ideia do formato. Dizendo isso, sentou-se a uma mesinha em que havia pena e tinta, porém não papel. Procurou alguma folha numa gaveta, mas não encontrou. Não faz mal, disse por fim. Isto servirá. E tirou do bolso do colete um pedaço do que eu tomei por um gorro muito sujo e fez nele, com a pena, rápido desenho. Enquanto fazia, conservei-me na cadeira junto ao fogo, pois estava ainda com frio. Quando o desenho ficou pronto, ele mo entregou sem levantar-se. No momento em que eu o recebia, ouviu-se um alto grunhido seguido de arranhões na porta. Júpiter abriu-a e um grande cão terra-nova que pertencia a Legrand entrou correndo, pulou sobre meus ombros e comulou-me de festas, pois eu lhe dedicara muita atenção em visitas anteriores. Quando suas brincadeiras terminaram, olhei para o papel e, para falar verdade, fiquei um pouco intrigado com o que meu amigo desenhara. Bem, disse eu, depois de contemplá-lo por alguns minutos. Esse é um estranho escarabaeus, devo confessá-lo, para mim é novo, nunca vi coisa alguma como ele, antes, a não ser um crânio ou uma caveira com o que ele se parece. Mais do que qualquer coisa que já esteve sob a minha observação. Uma caveira. Repetiu Legrand. Oh, sim. Bem, ele tem algo dessa aparência no papel, sem dúvida. As 2 manchas pretas do alto assemelham-se aos olhos, hein? E a mais comprida embaixo assemelhasse à boca. Depois a forma do conjunto é oval. Talvez seja isso, disse eu, mas Legrand, receio que você não seja artista. Devo esperar até ver o próprio bicho, se quiser formar uma ideia de sua aparência pessoal. Bem, não sei, disse ele, um pouco irritado. Eu desenho toleravelmente, pelo menos. Deveria desenhar. Tive bons professores e orgulho-me de não ser um imbecil. Mas, meu caro, então você está brincando, falei. Isto é um crânio bem passável. De fato posso dizer que é um crânio excelente, de acordo com as noções vulgares sobre tais espécimes de fisiologia. E seu escarabaeus deve ser o mais esquisito do mundo se parecer com isto. Ora, poderíamos extrair uma impressionante superstição desse esboço. Presumo que você chamará o escaravelho Scarabaeus caput hominis, ou qualquer coisa desse gênero. Há muitos títulos semelhantes na história natural. Mas onde estão as antenas de que você falou? As antenas, disse Legrand, que parecia estar se tornando inexplicavelmente furioso com o assunto. Estou certo de que você deve ver as antenas. Fi-las tão nítidas como são no inseto original e julgo que é suficiente. Bem, talvez você tenha feito, disse eu. Contudo não as vejo ponto e passei-lhe o papel sem observação adicional, não desejando-lhe o temperamento. Mas muito surpreendido estava com a reviravolta que as coisas sofreram. Seu mau humor me intrigava. E quanto ao desenho do bicho, positivamente nenhuma antena era visível e o conjunto possuía uma semelhança muito estreita com os desenhos comuns de uma caveira. Ele recebeu o papel muito impaciente, e estava a ponto de amarfanhá-lo, aparentemente, para atirá-lo ao fogo, quando uma olhadela casual ao desenho pareceu de súbito prender-lhe a atenção.
Num instante seu rosto enrubesceu com violência, e noutro ficou excessivamente pálido. Durante alguns minutos continuou a pesquisar o desenho, acuradamente do lugar onde se sentava. Afinal levantou-se, apanhou uma vela na mesa, e foi sentar-se sobre uma arca de viagem, no canto mais distante do aposento. Ali, de novo, procedeu a um exame ansioso do papel, virando-os em todas as direções. Nada, disse, todavia, e essa conduta grandemente me assombrou. Achei prudente, porém não exacerbar o crescente mau humor de seu temperamento com qualquer comentário. Depois ele tirou do bolso do colete uma carteira, colocou o papel dentro dela, cuidadosamente, e depositou-a numa escrivaninha que fechou a chave. Tornou-se, então, mais comedido em seus modos, mas o aspecto primitivo de entusiasmo desaparecera por inteiro. Contudo, não parecia tão de mau humor quanto abstraído. À medida que a noite avançava, ele se tornava cada vez mais perdido em sonhos, dos quais não podia despertar qualquer de minhas observações. Fora minha intenção passar a noite na cabana, como antes frequentemente fizera, mas vendo naquela disposição de ânimo o dono da casa, considerei mais prudente despedir-me. Ele não insistiu para que eu ficasse, mas quando parti apertou-me a mão com cordialidade além da costumeira. Foi cerca de um mês depois disso, e durante esse intervalo eu nada soubera de Legrand, que recebia em Charleston a visita de seu criado, Júpiter. Eu nunca vira o bom negro velho com aparência tão assustada, e temi que algum sério desastre tivesse sobrevindo a meu amigo. Bem, Jupe, falei, que há agora? Como vai seu patrão? Ora, para falar a verdade, senhor, ele não vai tão bem como devia ser. Não vai bem? Sinto muito em saber disso. De que é que ele se queixa? Tá aí. É isso. Ele não queixa de nada, mas ele está muito doente, muito mesmo. Muito doente, Júpiter. Por que você não disse isso logo? Ele está de cama? Não tá não. Ele não acha lugar nenhum ó. Aí é que a porca torce o rabo. Tô com a cabeça tonta por causa do Sr. Will. Júpiter, eu gostaria de entender o que você está dizendo. Você falou que seu patrão está doente. Ele não lhe contou de que é que sofre. Ora, senhor, é bobagem ficar quebrando a cabeça com esse negócio. O Sr. Will não fala nada, diz que não tem coisa nenhuma. Mas então por que é que ele fica pra lá e pra cá, olhando pra onde anda, com a cabeça pra baixo e os ombros pra cima? E por que é que ele fica o tempo todo com os números? Com o que, Júpiter? Fazendo uns números e figuras na pedra, as figuras mais esquisitas que eu já vi. Eu já tô ficando com medo, palavra. Tenho de ficar com os ó pregado em riba dele só. Tro dia, ele me escapuliu antes do sol nascer e ficou sumido todo santo dia. Eu tinha cortado uma boa vara, para dar um bom exemplo nele quando ele voltasse, mas eu tô tão bobo que não tenho coração para fazer. Ele tava com uma cara tão triste. Hein? Como? Ah, sim. Afinal de contas, eu acho que você fez melhor em não ser tão severo com o coitado. Não bata nele, Júpiter. Ele pode muito bem não aguentar isso. Mas você não faz uma ideia do que é que causou essa doença ou antes, essa mudança de procedimento? Aconteceu alguma coisa desagradável desde que eu estive lá? Não, senhor. Não teve nada desagradável desde esse dia. Foi antes disso, eu acho. Foi, mesmo no dia que o senhor teve lá. Como? Que é que você quer dizer? Ora, senhor, eu quero dizer o escarvéio, tá aí. O quê? O escarvéio. Tô com toda a certeza de que senhor Will foi mordido, lá por perto da cabeça, por aquele escarvéio de ouro. E que motivo você tem para essa suposição, Júpiter? Ele tem puã que chega, senhor, e boca também. Eu nunca vi escaravelho tão encapetado. Ele bate e morde em tudo que chega perto. Senhor Will apanho ele primeiro, mas teve de deixar ele ir embora depressa outra vez, tô lhe falando. Foi nessa ocasião que ele deve ter dado a mordida. Eu não gosto do jeito da boca do escaravelho, de modo nenhum. Assim, eu não ia pegar nele com meus dedos, mas agarrei ele com um pedaço de papel que eu achei. Enrolei ele no papel e enfiei um pedaço na boca dele. Foi assim que eu fiz. E você pensa então que seu patrão foi picado pelo bicho e que a picada é que o fez ficar doente? Eu não penso nada. Eu sei. O que é que faz ele ficar variando por causa de ouro, se não é a mordida do escarvéio de ouro? Eu já ouvi falar desses escarvéio de ouro antes disso. Mas como é que você sabe que ele sonha com ouro? Como é que eu sei? Ora, porque ele fala disso enquanto tá dormindo.
Tá, e como é que? Eu sei. Bem, Jupe, talvez você tenha razão. Mas há que afortunada circunstância devo atribuir à honra de sua visita, hoje? Que é isso, senhor? Você traz algum recado do senhor Legrand? Não, senhor. Eu trago esta carta. E aí Júpiter me entregou um bilhete que rezava assim: meu caro, por que não o tenho visto há tanto tempo? Espero que você não tenha caído na infantilidade de ofender-se com qualquer pequena rudeza de minha parte, mas não, isso é improvável. Desde que o vi, tenho tido grandes motivos de ansiedade. Tenho algo a dizer-lhe e, contudo, mal sei como falar, nem se devo falar. Não tenho andado muito bem nestes últimos dias, e o pobre velho Júpiter me irrita, quase além do suportável com suas significativas atenções. Você acreditará que ele preparou uma pesada vara no outro dia para castigar-me por ter escapulido dele e passado o dia sozinho entre as colinas do continente? Acredito deveras que só minha aparência doentia me salvou de uma surra. Não fiz qualquer acréscimo à minha coleção desde que nos encontramos. Se você puder, de qualquer modo, fazê-lo sem inconveniente, venha com Júpiter. Venha. Desejo vê-lo esta noite. É assunto de importância. Asseguro-lhe que é da mais alta importância. Sempre seu, William Legrand. Havia algo no tom desse bilhete que me causou grande incômodo. Todo o seu estilo diferia completamente do de Legrand. Com que poderia estar ele sonhando? Que nova excentricidade dominava seu cérebro excitável? Que negócio da mais alta importância podia ele possivelmente ter a realizar? O que Júpiter me dissera dele não afiançava nada de bom. Eu temia que a contínua pressão da má sorte, afinal, tivesse inteiramente desarranjado a razão de meu amigo. Sem um momento de hesitação, por conseguinte, preparei-me para acompanhar o negro. Ao chegar ao cais, notei uma foice e 3 pás, todas aparentemente novas no fundo do bote em que devíamos embarcar. Que quer dizer isso tudo, Jupe? Interroguei. Foice, senhor, e pá. Muito bem, mas que é que elas estão fazendo aí? É a foice e as pá que senhor eu falo para eu comprar para ele na cidade e foi o diabo. Dinheirão que eu tive de dar por elas. Mas por tudo quanto é misterioso, que é que seu senhor Will vai fazer com foices e pás? Tá aí uma coisa que eu não sei e um raio me parta se eu não acredito que ele também não sabe. Mas isso tudo é coisa do escarvéio. Verificando que nada de satisfatório podia obter de Júpiter, cuja mente parecia estar inteiramente absorvida pelo escarvéio, entrei no bote e soltei a vela. Com bela e forte brisa, logo corremos para a pequena Angra, ao norte do Forte Moultrie, e uma caminhada de cerca de 2 milhas levou-nos à cabana. Eram quase 3 horas da tarde quando chegamos. Legrand estivera a esperar-nos com ansiosa expectativa. Apertou-me a mão, com um aperto nervoso que me alarmou e fortaleceu as suspeitas já entretidas. Seu rosto é pálido até a lividez e seus olhos fundos brilhavam com um clarão anormal. Depois algumas perguntas relativas à sua saúde, interroguei-o, não sabendo que coisa melhor dizer, sobre se receberá do tenente G *** Escarabaeus. Oh, sim, replicou ele, corando violentamente. Recebi-o dele na manhã seguinte. Nada me podia tentar a separar-me desses Escarabaeus. Você sabe que Júpiter tem toda a razão acerca dele? De que modo? Perguntei, com triste pressentimento no coração. Ao supor que ele é um escaravelho de ouro autêntico. Falou isso com aspecto de profunda seriedade e senti-me indizivelmente perturbado. Esse escaravelho vai fazer minha fortuna, continuou ele com um sorriso triunfante. Vai reinstalar-me na posse do que era de minha família. É qualquer coisa de admirar. Então, que eu o aprecie tanto. Desde que a fortuna achou conveniente conceder-mo, só tenho que usá-lo de modo adequado e chegarei até o ouro de que ele é o indício. Júpiter, traga-me aqueles Escarabaeus. O quê? O escarvéio, senhor? Eu acho melhor não ter trabalho com aquele escaravelho. Oh, senhor mesmo apanhe ele. Aí Legrand levantou-se com ar grave e imponente e trouxe-me o bicho tirando de uma caixa de vidro em que ele estava encerrado. Era um belo Escarabaeus, de tipo naquele tempo desconhecido para os naturalistas e naturalmente de grande valor do ponto de vista científico. Havia 2 manchas negras e redondas, perto de uma das extremidades das costas, e outra comprida mancha perto da outra extremidade. A casca era
enormemente dura e brilhante com toda a aparência de ouro brunido. O peso do inseto era bem digno de nota e tomando tudo isso em consideração, eu mal poderia censurar Júpiter por sua opinião relativamente a ele, mas por minha vida, não podia dizer que fazer quanto à concordância de Legrand com essa opinião. Mandei buscá-lo, disse ele num tom grandiloquente, mandei buscá-lo para poder ter seu conselho e auxílio, a fim de favorecer os desígnios da sorte e do escaravelho. Meu caro Legrand, gritei eu, interrompendo-o, você com certeza não está bem e faria melhor se tomasse algumas pequenas precauções. Deve ir para a cama e eu ficarei com você alguns dias até que recobre a saúde. Você está com febre e... Tome meu pulso, disse ele. Tomei-lhe o pulso e, para falar a verdade, não achei o mais leve indício de febre. Mas você pode estar doente e, contudo, não ter febre. Permita-me que desta vez me faça de médico para você. Em primeiro lugar, vá para a cama. Em segundo lugar, você está enganado, interrompeu ele. Sinto-me tão bem quanto seria de esperar no estado de excitação em que me encontro. Se você realmente se interessa pela minha saúde, trate de aliviar-me dessa excitação. E como se há de fazer? Muito facilmente. Júpiter e eu vamos fazer uma expedição às colinas no continente e, nessa expedição necessitamos do auxílio de alguma pessoa em quem possamos confiar. Você é a única que nos merece essa confiança. Se formos bem-sucedidos ou fracassarmos, a excitação que você agora percebe em mim será igualmente aliviada. Tenho o maior desejo em servi-lo, de qualquer maneira respondi, mas, pretende você dizer que esse infernal escaravelho tem alguma relação com sua expedição às colinas? Tem. Então, Legrand, não posso tomar parte numa empresa tão absurda. Sinto muito, pois teremos de tentá-la nós mesmos. Pois tentem-na vocês. Este homem está seguramente maluco. Mas vejamos. Quanto tempo se propõe você ficar ausente? Provavelmente a noite inteira. Partiremos agora mesmo e estaremos de volta de qualquer modo ao amanhecer. E você me promete sob palavra de honra, que quando tiver passado esse capricho de vocês e o negócio do escaravelho, bom Deus, estiver resolvido para a satisfação sua, voltará então para casa e seguirá estritamente meu conselho, como se fosse o seu médico? Sim, prometo. E agora partamos, pois não temos tempo a perder. De coração opresso, acompanhei meu amigo. Pusemo-nos a caminho, cerca das 4 horas, Legrand, Júpiter, o cachorro, e Júpiter tinha consigo a foice e as pás, pois insistira em carregar todas, mas por medo, pareceu-me, de deixar qualquer daqueles utensílios ao alcance de seu patrão do que por qualquer excesso de solicitude ou complacência. Sua fisionomia estava extremamente carrancuda e esse maldito escarvéio foram as únicas palavras que escaparam de seus lábios durante o trajeto. Pela minha parte, estava encarregado de um par de lanternas furta-fogo, enquanto Legrand contentava-se com um escarabaeus que levava amarrado à ponta de um pedaço de barbante fazendo girar, para lá e para cá com o ar de um prestidigitador enquanto caminhava. Ao observar esta última e plena prova da aberração mental de meu amigo, mal podia eu reter as lágrimas. Pensei, porém, que seria melhor satisfazer-lhe a fantasia, pelo menos um momento ou até que eu pudesse adotar medidas mais enérgicas com probabilidade de êxito. Entre mentes tentei, mas completamente em vão, sondá-lo a respeito do objetivo da caminhada. Tendo conseguido induzir-me a acompanhá-lo, não parecia desejar travar conversa sobre qualquer assunto da menor importância. E a todas as minhas perguntas, não se dignava dar outra resposta senão, veremos. Cruzamos o braço de mar na ponta da ilha por meio de um esquife e subindo os terrenos altos da praia do continente, continuamos na direção noroeste, através de um trecho de terras expressivamente agrestes e desoladas, onde não se via vestígio algum de passo humano. Legrand seguia na dianteira com decisão, parando apenas um instante aqui e ali para consultar o que parecia ser certos marcos, por ele mesmo colocados em ocasião anterior. Caminhamos, assim, cerca de 2 horas, e o sol estava a ponto de pôr-se, quando penetramos numa região infinitamente mais sinistra do que qualquer outra até então vista. Era uma espécie de tabuleiro, perto do cume de uma colina quase inacessível, densamente coberta da base ao cimo e entremeada de imensos penhascos que pareciam estar soltos sobre o solo e, em muitos casos, só não se precipitavam nos vales lá,
Embaixo, graças ao suporte dos troncos contra os quais se reclinavam, profundas ravinas, em várias direções davam ao cenário um ar de solenidade ainda mais severo. A plataforma natural sobre a qual havíamos garimpado estava espessamente coberta de sarças, através das quais logo descobrimos que seria impossível abrir caminho, a não ser por meio da foice, e Júpiter, por ordem de seu patrão, começou a rasgar para nós uma estrada até o pé de um tulipeiro gigantesco que se erguia com os 8 ou 10 carvalhos sobre o planalto e os ultrapassava a todos bastante bem como a todas as outras árvores que até então eu vira pela beleza da folhagem e da forma, pela vasta circunferência dos ramos e pela majestade geral de seu aspecto. Ao alcançarmos essa árvore, Legrand voltou-se para Júpiter e perguntou-lhe se achava que podia subir por ela. O velho pareceu um tanto aturdido com essa pergunta e durante alguns instantes não deu resposta. Afinal, aproximou-se do imenso tronco, andou devagar em torno dele e examinou-o com minuciosa atenção. Terminado o exame, disse simplesmente: "Sim, senhor. Jup sobe em qualquer árvore que ele nunca não viu na sua vida. Então suba, o mais depressa possível, pois em breve estará demasiado escuro para ver o que devemos fazer." "Até onde eu tenho de a subir, senhor?" perguntou Júpiter. "Suba primeiro pelo tronco principal e depois eu lhe direi que caminho deverá tomar." "Ah, espere. Leve este escaravelho com você." "O escarvéio, senhor Will? O escarvéio de ouro?" gritou o negro recuando de medo. "Por que é que eu tenho de levar o escarvéio para cima da árvore? Que eu me dane se fizer isso. Se você tem medo, Jup, um negralhão como você, de pegar num pequeno escaravelho morto e inofensivo, pode levá-lo por este barbante. Mas se, de qualquer modo, não quiser levá-lo consigo lá para cima, serei forçado a quebrar sua cabeça com esta pá." "Que negócio é esse, senhor?" disse Júpiter, evidentemente envergonhado, a ponto de se tornar mais condescendente. "Sempre querendo armar barulho com o nego velho. Eu tava só brincando. Eu ter medo de escarvéio? Nem tô ligando pra ele." Aí pegou com precaução a extremidade do barbante e, mantendo o inseto tão longe de sua pessoa quanto as circunstâncias lhe permitiam, preparou-se para subir a árvore. Quando novo, o tulipeiro ou Liriodendron tulipiferum, o mais majestoso dos habitantes da floresta americana, tem um tronco caracteristicamente liso e muitas vezes se eleva a grande altura sem ramos laterais, mas, chegando à maturidade, a casca torna-se rugosa e desigual, enquanto muitos galhos pequenos aparecem sobre o tronco. Assim, a dificuldade da ascensão, no caso presente, era mais aparente que real, abraçando o enorme cilindro o mais estreitamente possível com os braços e os joelhos, agarrando com mãos alguns dos brotos e descansando os dedos nus sobre outros. Júpiter, depois de ter escapado de cair uma ou duas vezes, por fim içou-se até a primeira grande forquilha, parecendo considerar a coisa toda como virtualmente executada. Na realidade, o risco da empresa havia passado, embora o negro estivesse a 60 ou 70 pés do solo. "Para onde devo ir agora, senhor Will?" perguntou ele. "Vá subindo pelo galho mais grosso, o daquele lado", disse Legrand. O negro obedeceu-lhe prontamente e, ao que parece, sem muita dificuldade, subindo cada vez mais alto até que não se conseguia vislumbrar seu vulto agachado, através da densa folhagem que o tocava. Nesse momento, ouviu-se sua voz, numa espécie de grito. "Até onde eu tenho de a subir ainda?" "A que altura você está?" perguntou Legrand. Tão harto", replicou o negro, que tô podendo ver o céu pelo arto da árvore. "Não se preocupe com o céu, mas preste atenção ao que eu digo. Olhe para o tronco embaixo e conte os galhos abaixo de você desse lado." "Quantos galhos você passou?" 1, 2, 3, 4, 5. "Passei 5 galhos grandes desse lado, senhor." "Então, suba um galho mais alto." Em poucos minutos ouviu-se novamente a voz, anunciando que galho fora atingido. "Agora, Jup", gritou Legrand, evidentemente bastante excitado. "Quero que você vá andando por esse galho até onde puder. Se vir qualquer coisa estranha, diga-me. Desta vez, qualquer pequena dúvida que eu pudesse ainda entreter a respeito da insanidade de meu pobre amigo foi por fim desfeita. Não tinha outra alternativa senão concluir que ele estava atacado de loucura e fiquei seriamente ansioso por fazê-lo voltar à casa. Enquanto ponderava sobre o que seria melhor, ouviu-se de novo a voz de Júpiter.
Estou com muito medo de me arriscar nesse galho mais longe. Ela tá quase todo podre. Você está dizendo que é um galho podre, Júpiter? Gritou Legrand com voz trêmula. E oh, sim, tá podre que nem uma tranca véia. Podrinho da Sirva. Não tá prestando mais. Pra nada. Em nome do céu, que devo fazer? Perguntou Legrand, demonstrando o maior desespero. Que fazer? Disse eu, alegre por encontrar uma oportunidade de intercalar uma palavra. Ora, ir para casa e deitar-se. Vamos embora. Não seja teimoso. Está ficando tarde, e além disso não deve esquecer-se de sua promessa. Júpiter! Gritou ele sem me dar nenhuma atenção. Está me ouvindo? Nhô, sim, senhor Will. Tô escutando, senhor, muito bem. Experimente então o galho com seu canivete e veja se está muito podre. Ele tá podre, senhor, e muito mesmo, replicou o negro em poucos momentos. Mas não tá tão podre como devia tá. Eu sozinho posso me arriscar mais um bocado pelo galho. Você sozinho? Que é que você quer dizer? Ora, tô falando do escarvéio. Ele é muito pesado. Se eu soltasse ele primeiro, então o galho não ia se quebrar, só com o peso de um nego. Velhaco dos infernos! Gritou Legrand, aparentemente muito aliviado. Que é que você está pensando para falar uma asneira dessas? Se você soltar esse escaravelho, palavra, que lhe quebra o pescoço. Escute aqui, Júpiter. Você está me ouvindo? Tô sim, senhor. Não é preciso gritar pro pobre nego desse jeito. Bem, então escute. Se você se arriscar pelo galho até onde puder chegar sem perigo e não soltar o escaravelho, eu lhe darei $1 de prata de presente logo que você descer. Tô indo, senhor Will. Tá feito, replicou o negro bem depressa. Tô agora quase na pontinha. Na ponta. Gritou satisfeito Legrand. Você diz que está na ponta desse galho? Tô chegando no fim, senhor. Oh, oi. Vala-me Deus. Que é isso aqui em cima? Da árvore? Bem, gritou Legrand, altamente satisfeito. Que é? Uai, pra mim isso é uma caveira. Alguém deixa a cabeça dele aqui em riba da árvore e os corvos comeram tudo quanto era. Pedaço de carne. Uma caveira foi o que você disse. Muito bem. Como é que ela está presa no galho? Que é segura? Sei não, senhor. Vou espiar. Tá aí, palavra que é uma coisa muito esquisita. Tem um prego enorme na caveira pregando ela na árvore. Bem, agora, Júpiter, faça exatamente como eu vou dizer. Sim, senhor. Preste atenção então. Procure o olho esquerdo da caveira. Tá bem. Mas ela não tem olho esquerdo nenhum. Maldita estupidez. Você não sabe distinguir sua mão direita da esquerda? Sei. Isso eu sei. Sei muito bem. É com a mão esquerda que eu racho a lenha. Muito bem. Você é canhoto. E seu olho esquerdo está do mesmo lado de sua mão esquerda. Acho que agora você já sabe achar o olho esquerdo da caveira ou o lugar onde ele estava. Achou? Houve um prolongado intervalo. Por fim o negro falou. O olho esquerdo da caveira tá também do mesmo lado da mão esquerda dela? E por que a caveira não tem nenhum pedacinho de mão nenhuma? Não faz mal. Achei o olho esquerdo agora. Tá aqui o olho esquerdo. Que é que eu vou fazer com ele? Deixe o escaravelho cair por dentro dele, até onde o barbante der, mas tenha cuidado e não largue o barbante. Tá tudo pronto, senhor Will. Foi muito fácil pôr o escarvéio no buraco. Olha ele lá embaixo. Durante essa conversa, nenhuma parte do corpo de Júpiter podia ser vista, mas o escaravelho, que ele fizera descer, era agora visível na ponta do cordel e cintilava como um globo de ouro brunido, aos últimos raios do sol poente, alguns dos quais ainda iluminavam debilmente o cume sobre que nos achávamos. O escarabaeus pendia, inteiramente livre de quaisquer galhos e se deixado cair, tombaria aos nossos pés. Legrand imediatamente tomou da foice e limpou com um espaço circular, de 3 ou 4 jardas de diâmetro bem por baixo do inseto. E tendo feito isso, ordenou a Júpiter que soltasse o barbante e descesse da árvore, fincando uma cunha com grande cuidado no lugar preciso em que o escaravelho caiu. Meu amigo tirou então do bolso uma fita métrica, amarrando uma ponta da mesma ao ponto da árvore que estava mais próxima da cunha, desenrolou-a até alcançar a cunha e tornou a desenrolá-la na direção já estabelecida pelos 2 pontos da cunha e da árvore, pela distância de 50 pés. Júpiter ia limpando as sarças com a foice. No lugar
Assim atingido foi cravada a segunda cavilha e em volta desta, como centro, traçou ele um círculo grosseiro, de cerca de 4 pés de diâmetro. Apanhando então uma pá e dando uma a Júpiter e a outra a mim, Legrand pediu-nos que cavássemos tão depressa quanto possível. Para falar verdade, eu nunca tive predileção por tal divertimento em tempo algum, e, naquele momento particular de boa vontade teria recusado, pois a noite ia chegando e me achava muito fatigado com o exercício já feito. Mas não vi jeito de escapar e temia eu turbar a serenidade de meu pobre amigo com uma recusa. Se eu de fato pudesse confiar na ajuda de Júpiter, não teria hesitado em tentar carregar o lunático para casa, à força. Mas conhecia demasiado bem a disposição de ânimo do velho negro para crer que ele me ajudaria sob quaisquer circunstâncias numa disputa pessoal com seu patrão. Não tinha dúvida de que este último era vítima de alguma das inúmeras superstições meridionais acerca de ouro enterrado e de que tal fantasia receberá confirmação pela descoberta dos carabaeus ou talvez pela obstinação de Júpiter em asseverar que era um escarvéio de ouro de verdade. Um espírito disposto à loucura seria facilmente conduzido por semelhantes sugestões, especialmente se as mesmas se harmonizassem com ideias favoráveis e preconcebidas. Recordei-me, então, da conversa do coitado acerca de ser o escaravelho o indício de sua fortuna. Por causa de tudo isso eu me sentia tristemente aborrecido e incomodado, mas afinal resolvi fazer do mal um bem e cavar com boa vontade para que assim o visionário se convencesse mais cedo pela demonstração de seus olhos, da inutilidade das opiniões que entretinha. Acesas as lanternas, entregamo-nos ao trabalho com um zelo digno de causa mais tradicional, e ao cair o clarão sobre nossas pessoas e objetos, não pude deixar de pensar no grupo pitoresco que compunhamos e quão estranhas e suspeitas nossas ações deveriam parecer a qualquer intruso que por acaso pudesse surgir onde nos achávamos. Cavamos bem firmemente durante 2 horas. Pouca coisa se disse, e nosso embaraço principal estava nos latidos do cachorro, que tomava especial interesse em nossa tarefa. Afinal, ele se tornou tão impertinente que tivemos receio de que desse o alarme algum desgarrado que andasse nas vizinhanças. Ou antes, esse era o temor de Legrand, pois eu me sentiria alegre com qualquer interrupção que me permitisse levar o alucinado para casa. O barulho, por fim, foi muito eficazmente silenciado por Júpiter, que, saindo do buraco com um ar carrancudo de resolução, amarrou a cabeça do bicho com um de seus suspensórios e depois voltou, com um risinho sério à sua tarefa. Quando o tempo mencionado expirara, alcançáramos uma profundidade de 5 pés. Contudo, nenhum sinal de qualquer tesouro se manifestara. Seguiu-se uma pausa geral e comecei a esperar que a farsa estivesse no fim. Legrand, contudo, embora evidentemente muito desapontado, enxugou a testa pensativo e recomeçou. Caváramos todo o círculo de 4 pés de diâmetro e agora, pouco a pouco, alargávamos o limite, chegando a cavar mais de 2 pés de profundidade. Nada apareceu, todavia. O procurador de ouro, de quem eu sinceramente me apiedava, pulou a final do buraco, com mais amargo desaponto impresso em todos os traços do rosto. Pôs-se vagarosa e relutantemente a vestir o paletó que atirara fora ao começar o serviço. Entre mentes, eu não fiz qualquer observação. Júpiter, a um sinal do patrão, começou a juntar as ferramentas. Feito isso e, desamordaçado o cachorro, voltamos para casa em profundo silêncio. Déramos, talvez, 12 passos nessa direção quando, com um alto palavrão, Legrand saltou sobre Júpiter e agarrou-o pelo pescoço. O negro, atônito, abriu os olhos e a boca até onde foi possível. Soltou as pás e caiu de joelhos. Vagabundo, disse Legrand, sibilando as sílabas, por entre dentes cerrados. Negro, dos diabos. Fale, estou lhe dizendo. Responda-me neste instante sem querer enganar-me. Qual é seu olho esquerdo? Oh, meu Deus! Sr. Will, então não é este aqui meu ó esquerdo? Grunhiu-o. Terrificado Júpiter, colocando a mão sob o órgão direito da visão e conservando-a ali com desesperada pertinácia, como se temesse uma tentativa imediata de seu patrão para arrancá-lo. Bem, eu pensei. Eu sabia disso. Viva! Vociferou Legrand, soltando o negro e executando uma série de piruetas e cambalhotas, para grande espanto do criado, que, erguendo-se de
Sobre os joelhos, olhava mudo, de seu patrão para mim e de mim para seu patrão. Venham, precisamos voltar, disse este último. A partida não foi perdida ainda. E de novo caminhou para o tulipeiro. Júpiter, disse ele quando o acompanhamos. Venha cá. A caveira estava pregada ao galho com a face para fora ou com a face para o ramo. A cara tava para fora, senhor, e assim os corvos puderam chegar bem no zoió, sem trabalho nenhum. Bem, então foi por este olho ou por aquele que você deixou cair o escaravelho? E aí? Legrand apontou para cada um dos olhos de Júpiter. Foi por este ó, senhor. O olho esquerdo, certinho como o senhor me disse, e aí era o olho direito que o negro indicava. Pois vamos. Devemos tentá-lo de novo. Aí meu amigo, em cuja loucura agora eu via, ou imaginava ver, alguns indícios de método, removeu a cavilha que marcava o lugar onde o escaravelho caiu para um lugar, cerca de 3 polegadas para oeste de sua primitiva posição, tomando depois a fita métrica do ponto mais próximo do tronco até a cavilha, como antes, e continuando a estendê-la em linha reta até a distância de 50 pés, foi indicado um lugar afastado, várias jardas do ponto em que tínhamos estado cavando. Em torno da nova posição, um círculo, um tanto maior do que no caso anterior, foi agora traçado e nós de novo pusemos-nos a trabalhar com a pá. Eu estava terrivelmente cansado, mas, mal compreendendo o que havia causado a mudança em meus pensamentos, não sentia mais nenhuma grande aversão pelo trabalho imposto. Tinha-me tornado mais inexplicavelmente interessado e não só, até mesmo excitado. Talvez houvesse algo, em meio de todas as atitudes extravagantes de Legrand, certo ar de previsão ou de decisão me impressionava. Cavei com afinco e de vez em quando, me surpreendia realmente aguardando com algo que muito se assemelhava à expectativa, o imaginado tesouro cuja visão havia dementado meu infeliz companheiro. Ao tempo em que tais devaneios de pensamento maiormente se apoderaram de mim, e quando já estávamos a trabalhar talvez 1h30, fomos de novo interrompidos pelos violentos latidos do cão. Sua inquietação no primeiro caso tinha sido, evidentemente, apenas o resultado de brincadeira a capricho, mas agora assumia um tom mais amargo e sério. A nova tentativa de Júpiter para amordaçá-lo, ele ofereceu furiosa resistência e pulando para dentro do buraco, começou a cavar a terra freneticamente com as patas. Em poucos segundos tinha descoberto um monte de ossos humanos, formando 2 esqueletos completos, entremeados de vários botões de metal e do que parecia ser poeira de lã apodrecida. Uma das pasadas puseram a descobrir a lâmina de uma faca espanhola e ao cavarmos mais fundo, 3 ou 4 moedas de ouro e de prata vieram a lume. À vista delas, a alegria de Júpiter mal pôde ser contida, mas a fisionomia de seu patrão apresentava um ar de extremo desaponto. Insistiu conosco, porém, a que continuássemos nossos esforços e mal as palavras acabavam de ser pronunciadas. Eu cambaleei para a frente, tendo enfiado a ponta de minha bota num anel de ferro que jazia semi-enterrado na terra solta. Trabalhávamos agora com verdadeira ânsia e nunca passei minutos de mais intensa excitação. Durante este intervalo, havíamos completamente desenterrado uma arca oblonga de madeira que, pela sua perfeita conservação e maravilhosa resistência, evidenciava plenamente ter sido sujeita a algum processo de mineralização, talvez o do bicloreto de mercúrio. Esta caixa tinha 3,5 pés de comprimento, 3 pés de largura e 2,5 de altura. Estava firmemente fechada por aros de ferro fundido, com ferros formando uma espécie de grade em volta da arca. De cada lado da caixa, perto da tampa, havia 3 anéis de ferro, 6 ao todo, por meio dos quais 6 pessoas poderiam agarrá-la com firmeza. Reunidos os nossos maiores esforços, mal pudemos afastar o cofre um pouquinho no seu leito. Percebemos imediatamente a impossibilidade de levantar tão grande peso. Felizmente, as únicas trancas da tampa consistiam em 2 ferrolhos corrediços que puxamos para trás, tremendo e vacilando de ansiedade. No mesmo instante tivemos ali, cintilando diante de nossos olhos, um tesouro de incalculável valor. Como os raios de luz das lanternas caíssem dentro do poço deste, subiam irradiando uma incandescência e um resplendor provindos de um confuso montão de ouro e de joias que nos deslumbravam completamente a vista.
Não pretenderei descrever os sentimentos que de mim se apossaram ao contemplar aquilo. Predominava, sem dúvida, o espanto. Legrand parecia exausto e dizia muito poucas palavras. A fisionomia de Júpiter apresentou, por alguns minutos, a palidez mortal que é possível, na ordem natural das coisas, um rosto de negro exibir. Parecia estupefato, siderado. Logo em seguida ajoelhado dentro do buraco e mergulhando os braços, nos até os cotovelos no ouro, ali deixou-os ficar, como se gozasse a volúpia de um banho. Por fim, com um profundo suspiro, exclamou se falasse sozinho. E tudo isso vem do escarvéio de ouro. Do bonito escaravelho de ouro. O coitado do escarveinho de ouro que eu tanto descompus, chamei tanto nome feio. Você não tem vergonha disso, não, seu nego? Vamos, me a responda. Tornou-se necessário, por fim, que eu despertasse tanto o patrão como o criado, chamando-lhes a atenção para a urgência de remover o tesouro. Estava ficando tarde e era conveniente que desenvolvêssemos certa atividade para ter tudo aquilo em casa antes do amanhecer. Difícil foi combinarmos o que deveríamos fazer, e muito tempo perdemos a decidir-nos, tão confusas eram as ideias de todos nós. Finalmente aliviamos o peso da caixa removendo 2/3 de seu conteúdo, e só então fomos capazes, com algum esforço, de tirá-lo do buraco. Os objetos retirados foram depositados entre as sarças, ficando o cachorro a guardá-los, com estritas ordens de Júpiter para, sob nenhum pretexto, nem se afastar do lugar nem abrir a boca até voltarmos. Então apressadamente rumamos para casa com a arca, tendo alcançado a cabana a salvo, mas depois de excessivo esforço, a 1h da manhã, esgotados como estávamos, ultrapassava as forças humanas fazer mais alguma coisa imediatamente. Descansamos até as 2h e ceamos, partindo para as colinas. Logo depois, munidos de 3 resistentes sacos que havíamos encontrado por felicidade na cabana. Um pouco antes das 4, chegamos ao buraco, dividimos o restante da presa, o mais igualmente possível, entre nós, e deixando os buracos abertos e de novo partimos para a cabana, na qual, pela segunda vez, depositamos nossas cargas de ouro, justamente quando os primeiros e fracos raios da madrugada apareciam a leste luzindo por cima das copas das árvores. Sentíamo-nos, agora completamente esgotados, mas a intensa excitação daquele instante nos impedia de repousar. Depois de um sono inquieto de umas 3 ou 4 horas de duração, despertamos, como se o houvéssemos combinado, para proceder ao exame do nosso tesouro. A arca fora cheia até as bordas e passamos o dia inteiro e grande parte da noite inventariando seu conteúdo. Nenhuma ordem ou arranjo fora adotada. Tudo fora amontoado misturadamente. Depois de tudo classificado com cuidado, achamo-nos de posse de uma riqueza muito mais vasta do que a princípio supuséramos. Em moedas, havia mais, muito mais, de 450 mil dólares, estimando o valor do dinheiro tão acuradamente como podíamos, de acordo com as tabelas da época. Não havia uma partícula de prata. Tudo era ouro de antiga data e de grande variedade. Moedas francesas, espanholas e alemãs, com alguns guinéus ingleses e uns tantos miúdos, de que jamais havíamos visto modelos antes. Havia muitas moedas bem grandes e pesadas, tão gastas que nada se podia vislumbrar de suas inscrições. Não havia dinheiro americano. Mais dificuldade encontrávamos em avaliar o valor das joias. Haviam diamantes, alguns deles excessivamente grandes e belos. 110 ao todo, e nenhum pequeno, 18 rubis de notável brilho, 310 esmeraldas todas lindíssimas e 21 safiras, além de uma opala. Essas pedras tinham sido todas arrancadas de seus engates e atiradas de qualquer modo à arca. Os próprios engates que retiramos de entre outras peças de ouro pareciam ter sido batidos com martelos como para impedir a identificação. Além de tudo isso, havia uma enorme quantidade de pesados ornamentos de ouro, quase 200 brincos e anéis maciços. Ricas correntes em número de 30, se bem me lembro, 83 crucifixos muito grandes e pesados, 5 turíbulos de ouro de grande valor, uma maravilhosa poncheira de ouro, ornamentada com folhas de parreira ricamente cinzeladas e figuras báquicas, 2 punhos de espada caprichosamente gravados em relevo e muitos outros objetos menores de que não me posso lembrar. O peso desses excedia de 350
libras bem pesadas, e nessa avaliação eu não incluí 197 soberbos relógios de ouro, 3 dos quais valiam, cada um, $500 no mínimo. Muitos deles eram muito velhos para marcar o tempo, inúteis, pois o mecanismo sofrerá muito ou pouco com a corrosão, mas eram todos ricamente cravejados de pedras, estando em estojos de alto preço. Calculamos naquela noite que o inteiro conteúdo da arca valia $1,5 milhão de dólares, e quando depois dispusemos dos berloques e joias, retendo poucas para nosso uso próprio, verificamos haver grandemente subestimado o tesouro. Ao concluir, por fim, nosso exame, diminuída de alguma intensa excitação daquelas horas, Legrand, que viu que eu morria de impaciência, esperando uma solução desse extraordinário enigma, passou a detalhar completamente todas as circunstâncias relacionadas com ele. Você se lembra, disse ele, da noite em que eu lhe entreguei o tosco desenho que fizera dos carabaeus. Você se recorda também de que eu fiquei completamente zangado com você de sua insistência de que meu desenho se assemelhava a uma caveira? Quando você pela primeira vez fez essa afirmativa, pensei que estivesse brincando, mas depois recordei as manchas características nas costas do inseto e concordei comigo mesmo em que sua observação tinha de fato alguma base. Contudo, a zombaria de minhas capacidades gráficas me irritou, pois sou considerado um bom artista, portanto, quando você me restituiu o pedaço de pergaminho, estive a ponto de rasgá-lo e atirá-lo com raiva ao fogo. O pedaço de papel, quer dizer, disse eu. Não, ele era muito parecido com o papel, e a princípio supus que fosse isso, mas quando fui desenhar nele verifiquei que era um pedaço de pergaminho muito fino. Você disse que estava inteiramente sujo? Bem, quando eu estava a amarrotá-lo, meu olhar caiu sobre o esboço para que você estiver olhando, e você pode imaginar meu espanto quando, de fato, percebi a figura de uma caveira no mesmo lugar, pareceu-me, em que o desenho do escaravelho. Por um momento fiquei demasiado atônito para pensar com clareza. Sabia que meu desenho era, em detalhes, muito diverso daquele, embora houvesse uma certa semelhança no contorno geral. Tomei então de uma vela e, sentando-me no outro canto do quarto, comecei a examinar o pergaminho mais perto. Depois de virá-lo, vi meu próprio desenho no verso, tal o havia feito. Minha primeira ideia, então, foi a de simples surpresa, pela similaridade de contorno realmente notável e pela sua singular coincidência, envolvida no fato, para mim desconhecido, de que houvesse um crânio no outro lado do pergaminho, bem por trás de meu desenho dos carabaeor, e de que esse crânio não só contorno, mas no tamanho tão estreitamente se assemelhasse a meu desenho. Digo que a similaridade dessa coincidência me deixou estupefato por algum tempo. Tal é o efeito comum de coincidências tais. A mente luta para estabelecer uma relação, uma sequência de causa e efeito, e sendo incapaz de fazê-lo, experimenta uma espécie de paralisia temporária. Mas quando voltei a mim desse estupor, irrompeu em mim uma convicção, pouco a pouco, que me espantou mais do que a coincidência. Comecei, distintamente positivamente, a recordar que não havia desenho algum sobre o pergaminho quando fiz o esboço do escaravelho. Fiquei perfeitamente certo disso, porque me lembrava de ter virado primeiro um lado e depois o outro, à procura do lugar mais limpo. Se o crânio tivesse estado ali, sem dúvida, eu não podia ter deixado de notá-lo. Ali estava, de fato, um mistério que achei impossível explicar, mas mesmo naquele primeiro momento pareceu-me cintilar fracamente no mais íntimo e secreto recanto de minha inteligência a larva de uma concepção daquela verdade de que a aventura da noite passada nos trouxe magnífica demonstração. Ergui-me logo e, guardando o pergaminho com cuidado, transferi toda a reflexão ulterior para quando estivesse só. Quando você saiu, e quando Júpiter estava já bem adormecido, entreguei-me a uma investigação mais metódica do assunto. Em primeiro lugar, considerei a maneira pela qual o pergaminho veio cair em meu poder. O lugar onde descobrimos o escaravelho era na costa do continente, a cerca de 1 milha para leste da ilha, e apenas a curta distância acima da marca da maré alta. Quando o agarrei, ele me deu uma aguda picada, o que me fez deixá-lo cair. Júpiter, com sua precaução costumeira, antes de agarrar o inseto que voara para o lado dele, procurou em volta uma folha ou algo semelhante com que apanhá-lo. Foi nesse momento que seus olhos e também os meus caíram sobre o pedaço de
pergaminho, que então supus ser papel. Ele estava meio enterrado na areia com uma ponta aparecendo. Perto do lugar onde o encontramos, observei os restos do casco do que parecia ter sido uma baleeira de navio. As ruínas pareciam estar ali desde muito tempo, pois nas madeiras mal se podia vislumbrar a aparência de um bote. Bem, Júpiter apanhou o pergaminho, envolveu nele o escaravelho e deu-mo. Logo depois, voltamos para casa e no caminho encontramos o tenente G *****. Mostrei-lhe o inseto e ele me pediu que o deixasse levá-lo ao forte. Tendo meu consentimento, colocou-o em seguida no bolso do colete sem o pergaminho em que estivera enrolado e que eu continuará a ter na mão durante o tempo em que ele inspecionava o animal. Talvez receasse que eu mudasse de ideia e achasse melhor assegurar-se da presa imediatamente. Você sabe quão entusiasta ele é em todos os assuntos relacionados com a história natural. Ao mesmo tempo, sem notar o que fazia, eu devo ter coçado o pergaminho em meu próprio bolso. Você se lembra de que, quando fui à mesa para o fim de fazer um esboço do escaravelho, não encontrei papel onde era ele habitualmente guardado. Procurei na gaveta e também nada achei. Revistei os bolsos, esperando encontrar uma velha carta, quando minha mão caiu sobre o pergaminho. Pormenorizo assim o modo preciso pelo qual este caiu em meu poder, porque as circunstâncias impressionaram com força especial. Não duvido de que você me achará um sonhador, mas eu já estabelecera uma espécie de relação. Ajuntara dois elos de uma grande cadeia. Havia um bote jazendo sobre a costa marítima e não longe do bote havia um pergaminho, não um papel, um crânio pintado. Nele, você naturalmente perguntará, onde está a relação? Replico que o crânio, ou caveira, é um muito conhecido emblema dos piratas. A bandeira da caveira é içada em todas as suas empresas. Já disse que aquele pedaço era de pergaminho e não de papel. O pergaminho é durável, quase imperecível. Raramente se confiam ao pergaminho coisas de pequena importância. Visto como, para os simples fins ordinários do desenho ou da escrita, ele não se presta tão bem como o papel. Essa reflexão sugeria algum significado, algum propósito na caveira. Não deixei de observar também a forma do pergaminho. Embora um de seus cantos tivesse sido destruído por algum acidente, podia-se ver que a forma primitiva era quadrangular. Era justamente um pedaço de fato, tal como poderia ter sido escolhido para uma nota, para o registro de alguma que devia ser prolongadamente lembrada e cuidadosamente preservada. Mas, interrompi, você disse que o crânio não estava no pergaminho quando fez o desenho do escaravelho. Como, então, traça alguma relação entre o bote e o crânio desde que este último, de acordo com o que você mesmo admitiu, deve ter sido desenhado só? Deus sabe como e por quem em algum período subsequente ao de seu esboço do escaravelho? Aí é que todo o mistério se resolve, embora, nesse ponto eu tivesse relativamente pouca dificuldade em resolver o segredo. Meus passos eram certos e eu só podia atingir um resultado. Raciocinei, por exemplo, assim, quando desenhei o escaravelho, não aparecia crânio algum no pergaminho. Ao terminar o desenho, passei-o a você e observei-o acuradamente até que você o devolveu. Você, portanto, não desenhou o crânio e não se achava presente mais ninguém para fazê-lo. Logo, não fora feito por meios humanos, não obstante fora feito. Nesse ponto de minhas reflexões, esforcei-me por lembrar e lembrei, com inteira exatidão, todos os incidentes que correram por volta do período em apreço. O tempo estava frio, raro e feliz acaso, e o fogo ardia na lareira. Eu me achava aquecido pelo exercício e sentei-me perto da mesa. Você, porém, puxara uma cadeira para perto da chaminé. Logo que coloquei o pergaminho em suas mãos e que você estava a ponto de examiná-lo, lobo, o meu terra nova, entrou e pulou sobre seus ombros. Com a esquerda você lhe fez festas, e com a direita, que segurava o pergaminho, caiu descuidadamente entre os seus joelhos, bem perto do fogo. Em um momento pensei que as chamas o atingissem e estava quase a avisá-lo quando, antes que tivesse podido falar, você o retirou e entregou-se a examiná-lo. Quando considerei todos esses pormenores, não duvidei um só momento de que o calor fora o agente que trouxera à luz no pergaminho o crânio que ouvira desenhado nele. Você bem sabe que existem preparados químicos, e sempre existiram desde tempos imemoriais, por meio dos quais é possível escrever sobre papel ou velino, de modo que os
Caracteres só se tornam invisíveis quando submetidos à ação do fogo. O óxido impuro de cobalto, dissolvido em água régia e diluído em 4 vezes o seu peso de água, é às vezes empregado, resulta uma tinta verde. O régulo de cobalto, dissolvido em espírito de nitro, dá uma tinta vermelha. Tais cores desaparecem em intervalos maiores ou menores. Depois de efetuada a escrita com o frio, reaparecem de novo após a aplicação de calor. Examinei então a caveira com cuidado. A borda exterior, a borda do desenho mais perto da ponta do velino, era bem mais distinta do que o resto. Claro estava que a ação do calórico fora imperfeita ou desigual. Acendi fogo imediatamente e submeti todas as partes do pergaminho a um calor ardente. A princípio, o único efeito foi acentuar as linhas fracas do crânio, mas, perseverando na experiência, ficou visível num canto da faixa diagonalmente em oposição ao lugar em que se delineara a caveira, a figura do que, a princípio, supus ser uma cabra. Um exame mais acurado, contudo, demonstrou-me que se tratava de um cabrito. Disse eu. Sem dúvida não tenho o direito de rir de você. 1,5 milhão em dinheiro é coisa muito séria para brincadeiras. Mas você não vai querer estabelecer um terceiro elo em sua cadeia. Você não vai achar uma relação especial entre seus piratas, uma cabra. Os piratas, como você sabe, não têm nada com as cabras. Elas pertencem aos interesses dos fazendeiros. Mas eu acabo de dizer que a figura não era a de uma cabra. Bem, que seja de um cabrito. É mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos, mas não inteiramente, disse Legrand. Você deve ter ouvido falar num tal Capitão Kidd. Pela minha parte, considerei logo a figura do animal como espécie de assinatura figurada ou hieroglífica. Digo assinatura porque sua posição no velino sugeriu essa ideia. A caveira no canto diagonalmente oposto tinha do mesmo modo o aspecto de um sinete ou selo, mas fiquei tristemente perturbado com a ausência de mais qualquer coisa, de um corpo para meu imaginado documento, do texto de meu contexto. Presumo que você esperava encontrar uma carta entre o sinete e a assinatura. Algo dessa espécie. O fato é que me sentia irresistível e impressionado com um pressentimento de alguma vasta e boa fortuna pendente. Mal posso dizer porque talvez, afinal de contas, fosse antes um desejo que uma crença real. Mas sabe você que as tolas palavras de Júpiter acerca de ser o escaravelho feito de ouro maciço tiveram notável efeito sobre minha imaginação? E depois há de acasos e coincidências. Eram todos tão extraordinários. Observe como, por simples acaso, esses acontecimentos ocorreram no único dia do ano que foi, ou podia, ser suficientemente frio para que acendêssemos fogo, e sem esse fogo, sem a intervenção do cão no momento preciso em que ele apareceu, eu nunca saberia da existência dessa caveira e assim, nunca seria o possuidor do tesouro. Mas continue, estou impaciente. Bem, você naturalmente já ouviu as muitas histórias que correm, esses 1000 boatos vagos, que circulam acerca de dinheiro enterrado em algum ponto da costa atlântica por Kidd, seus associados. Tais boatos devem ter tido alguma base na realidade. E o fato de que eles tenham existido tanto e tão continuamente só podia ter resultado, pareceu-me, da circunstância de que o tesouro enterrado ainda permanecia sepulto. Tivesse Kidd escondido sua pilhagem por algum tempo, retirando-a depois, tais boatos raramente poderiam ter nos alcançado na sua forma presente e invariável. Observe as histórias que se contam são, todas, sobre procuradores de dinheiro e não acerca de achadores de dinheiro. Se o pirata tivesse recuperado seu dinheiro, a questão estaria encerrada. Parece-me que aí algum acidente, digamos a perda de uma nota, indicando o local, o privou dos meios de recuperar o tesouro e que esse acidente se tornou conhecido de seus comparsas que de outro modo nunca poderiam ter ouvido falar em absoluto que o tesouro tivesse sido escondido e que, empregando-se em tentativas inúteis porque sem dia para reavê-lo, deram origem primeiramente e depois divulgação universal aos relatos que agora são tão comuns. Você já ouviu falar que algum tesouro importante tenha sido desenterrado longo da costa? Nunca. Mas é bem sabido que a fortuna acumulada por Kidd era imensa. Tomei como certo, portanto, que a terra ainda a conservava escondida. E você mal se surpreenderá se lhe disser que sentiu uma esperança, quase chegando à certeza, de que o pergaminho
estranhamente encontrado encerrasse o registro perdido do lugar do depósito. Mas como você continuou? Levei de novo o velino ao fogo, depois de aumentar o calor, mas nada apareceu, julguei. Então possível que a cobertura de sujo podia ter alguma relação com o fracasso. Assim, limpei cuidadosamente o pergaminho, derramando água quente sobre ele, e tendo feito isso, coloquei-o numa caçarola de cobre com o crânio para baixo, e pus a caçarola sobre um fogão com carvão em brasa. Em poucos minutos a caçarola ficou inteiramente aquecida e removi a folha que com indizível alegria encontrei salpicada em diversos, com o que me pareceu serem figuras arrumadas em linhas. Coloquei-a de novo na caçarola e deixei que lá ficasse outro minuto. Depois de tirá-la, tudo estava tal como você agora vê. E aí Legrand, aquecendo de novo o pergaminho, entregou-o a meu exame. Entre a caveira e a cabra estavam toscamente traçados, em tinta vermelha, os seguintes sinais. 53% mais 305, 6 asterisco, 4.826, 4% maior que 4%. 806 asterisco, 48 mais 8,60, 85, 1%, asterisco 8 mais 83, 88, 5 asterisco mais, 46, 88 vezes 96 vezes, 8 asterisco por cento, 485, 5 asterisco mais 2, asterisco por cento, 4.956 asterisco 2, 5 vezes menos 4, 88 asterisco, 406, 92,85, 6 mais 8, 4%, 1%, 9, 48.081, 8, 8%, 1, 481, 48 mais 85, 4, 485 mais 5, 28806 asterisco 81%, 9, 48, 88, 4%, 34, 48, 4%, 161, 188%? Mas, disse eu, entregando-lhe a folha, estou no escuro como antes. Esperassem-me todas as joias de Golconda em troca da solução desse enigma e tenho plena certeza de que seria incapaz de ganhá-las. E contudo, falou Legrand, a solução de modo algum é tão difícil como você poderia ser levado a imaginar após o primeiro exame apressado dos caracteres. Esses caracteres, como qualquer pessoa pode prontamente verificar, formam uma cifra, isto é, encerram um significado. Mas segundo o que se conhece de Kidd, eu não podia supô-lo capaz de compor qualquer espécie de cifra muito complicada. Achei imediatamente que esta era de uma espécie simples, tal, entretanto, que para a inteligência rude do marinheiro devesse parecer absolutamente insolúvel sem a chave. E você realmente a decifrou? Com toda a facilidade. Já decifrei outras 10.000 vezes mais complicadas. Certas circunstâncias, certas tendências do espírito levaram-me a interessar-me por semelhantes enigmas. Pode-se bem duvidar de que a engenhosidade humana consiga compor um enigma dessa espécie que a engenhosidade humana não possa decifrar, graças a uma aplicação adequada. De fato, uma vez que tenha eu arranjado caracteres unidos e legíveis, mal ligo importância à simples dificuldade de descobrir-lhe a significação. No caso presente, e na verdade em todos os casos de escrita secreta, a primeira questão diz respeito à língua da cifra, pois os princípios de solução, particularmente quando se trata das cifras mais simples, dependem do gênio de cada idioma e podem, por isso, variar. Em geral, não há outra alternativa para quem tenta a decifração senão experimentar, dirigido pelas probabilidades, cada língua conhecida até que a verdadeira seja encontrada. Mas nesta cifra que temos aqui diante de nós, toda a dificuldade foi removida graças à assinatura. O trocadilho com a palavra Kidd só é perceptível na língua inglesa. Sem esta consideração, teria eu começado minhas tentativas com o espanhol e o francês, como línguas em que um segredo desta espécie deveria ter sido naturalmente escrito por um pirata dos mares espanhóis. Mas no caso presente presumi que a cifra estivesse em inglês. Você há de notar que não existem divisões entre as palavras. Se as houvesse, a tarefa teria sido relativamente fácil. Em tal caso teria eu começado por fazer uma comparação e análise das palavras mais curtas e se tivesse encontrado, como é sempre provável, uma
palavra de uma só letra, ou e eu, por exemplo, haveria considerado a solução como garantida. Mas, não havendo divisões, meu primeiro passo foi averiguar quais as letras dominantes como as menos frequentes. Contando todas, construí a seguinte tábua. O algarismo 8 ocorre 33 vezes. O sinal ocorre 26 vezes. O algarismo 4 ocorre 9 vezes. O sinal % ocorre 16 vezes. O sinal ocorre 16 vezes. O sinal asterisco ocorre 13 vezes. O algarismo 5 ocorre 12 vezes. O algarismo 6 ocorre 11 vezes. O sinal ocorre 10 vezes. O sinal mais ocorre 8 vezes. O algarismo 1 ocorre 8 vezes. O algarismo 0 ocorre 6 vezes. O algarismo 9 ocorre 5 vezes. O algarismo 2 ocorre 5 vezes. O sinal ocorre 4 vezes. O algarismo 3 ocorre 4 vezes. O sinal ocorre 3 vezes. O sinal e ocorre 2 vezes. O sinal ocorre 1 vez. O sinal ocorre 1 vez. Ora, em inglês a letra que mais se encontra é o I. As demais ocorrem na seguinte ordem: a U, I, D, H, N, R, S, T, U, Y. Confira G, L, M, W, B, K, P, Q, X, Z. O I é tão singularmente predominante que raras são as frases de certo tamanho, em que não seja ele a letra principal. Temos, pois, aqui, logo no começo, uma base para algo mais do que uma simples conjetura. É evidente o uso geral que se pode fazer dessa tábua, mas para esta cifra particular só muito reduzidamente nos utilizaremos de seu concurso. Como o algarismo predominante é o 8, começaremos por atribuir-lhe o valor de I do alfabeto natural. Para verificar essa suposição, observemos se o 8 aí aparece muitas vezes aos pares, pois o I se duplica com grande frequência em inglês, como por exemplo nas palavras meet, fleet, speed, sim, been, agree, etc. No caso presente, vemo-lo duplicada não menos de 5 vezes, embora o criptograma seja curto. Admitamos, pois, que o 8 seja OE. Ora, de todas as palavras da língua, D é a mais usual. Vejamos, portanto, se não há repetições e 3 caracteres na mesma ordem de colocação, sendo o 8 o último dos 3. Se descobrirmos repetições de tais letras, arranja das desta forma, elas representarão muito provavelmente a palavra D. Examinando-se, encontramos não menos de 7 dessas combinações, sendo os caracteres 48. Podemos, portanto, supor que representa T, 4 representa H e 8 representa I, estando este último bem confirmado, de modo que um grande passo já foi dado. Tendo determinado uma única palavra, estamos capacitados a determinar um ponto vastamente importante, isto é, muitos começos e fins de outras palavras. Vejamos, por exemplo, o penúltimo, que a combinação 48 ocorre quase no fim da cifra. Sabemos que o sinal, que vem logo depois, é o começo de uma palavra. Dos 6 caracteres que seguem este D conhecemos não menos de 5. Substituamos, pois, estes caracteres pelas letras que já sabemos que eles representam, deixando um espaço para o que não conhecemos, T, et. Aqui já estamos habilitados a descartar-nos do TH, como não formando parte da palavra, que começa pelo primeiro T, pois que temos experimentando sucessivamente todas as letras do alfabeto para preencher a lacuna, que nenhuma palavra pode ser formada em que apareça esse TH. Estamos assim limitados e percorrendo todo o alfabeto, se necessário, como antes, chegamos à palavra tri, árvore, como a única possivelmente certa. Ganhamos assim outra letra, o R, representada por e mais 2 palavras justapostas de tri, a árvore. Um pouco além destas palavras, a custa distância, vemos de novo a combinação 48, e dela nos utilizamos como terminação da que imediatamente a precede. E assim temos este arranjo, D tri, 4%, 34D, ou substituindo pelas letras reais os sinais conhecidos, lê-se assim, D tri THR%, 3HD. Ora, se em vez dos caracteres desconhecidos, deixarmos espaços em branco ou pontos que os substituam, leremos isto, D tri THR.D, a palavra fru se torna imediatamente evidente. Mas esta coberta dá-nos 3 novas letras, o U e G, representadas por % e 3. Procurando agora, cuidadosamente na cifra, combinações de
Caracteres conhecidos descobrimos, não muito longe do princípio de exposição, 83, 88 ou, seja é Gray. Isto é claramente a conclusão da palavra degree grau, e dá-nos outra letra. O D representada por mais 4 letras além da palavra degree e notamos a combinação 46, 88. Traduzindo os caracteres conhecidos e representando os desconhecidos por pontos como. Antes vemos o seguinte. TH-RET, combinação que sugere imediatamente a palavra trirtem. 13 de novo nos fornece 2 novos caracteres, I e N, representados respectivamente. Por 6 é asterisco. Voltando agora ao princípio do criptograma, observamos a combinação 53% mais. Traduzindo A como antes, obtemos good. Isso nos certifica de que a primeira letra é A e as primeiras palavras são a good. É tempo então de organizar nossa chave com o já descoberto em forma de uma tábua. Para evitar confusões, tê-la-emos assim. 5 representa A, mais representa D, 8 representa I, 3 representa G, 4 representa H, 6 representa I, asterisco representa N, porcento representa U, representa R, representa T, representa U. Temos, portanto, nada menos de 11 das mais importantes letras representadas e será desnecessário continuar com os detalhes desta solução. Já lhe disse o bastante para convencê-lo de que as cifras desta natureza são facilmente solúveis e para dar-lhe alguma ideia da análise racional que serve para desenvolvê-las. Mas fique certo de que o espécime presente pertence às mais simples espécies de criptogramas. Agora só resta dar-lhe a tradução completa dos caracteres do pergaminho, depois de decifrados. Aqui está ela. A God glass in the bishops astel in the devil sit fort one the grace and tirten. Minutes northeast and by north main branch 17 line east side shoot from the left. I of the deates head a line from the tree through the shot 50 feet out. Mas, disse eu, o enigma parece ainda então uma situação como antes. Como é possível extrair um significado dessa atrapalhada toda de cadeira do diabo, caveira, e hotel do bispo? Um bom vidro no hotel do bispo na cadeira do diabo 41 graus e 13 minutos nordeste quadrante norte tronco principal sétimo galho lado leste atirai do olho esquerdo da caveira uma linha de abelha da árvore através o tiro 50 pés. Distante. NT. Mas, disse eu, o enigma parece ainda então uma situação como antes. Como é possível extrair um significado dessa atrapalhada toda de cadeira do diabo, caveira, e hotel do bispo? Confesso, replicou Legrand, que a questão ainda apresenta um aspecto sério, quando encarada de modo superficial. Minha primeira tentativa foi dividir a sentença nas divisões naturais, pretendidas pelo autor da cifra. Pontuá-la quer dizer? Mais ou menos isso. Mas como era possível fazê-lo? Reflete que o autor fizera questão de amontoar as palavras sem separá-las para aumentar a dificuldade da tradução. Ora, um homem não demasiado esperto, ao objetivar tal resultado quase certamente iria além do devido, quando no decorrer de sua escrita há uma parada do assunto que naturalmente requereria uma pausa ou mesmo um ponto. Ele seria mais do que capaz de amontoar as letras nesse lugar, mais do que nas junções anteriores. Se você observar o manuscrito aqui presente, facilmente observará 5 casos de ajuntamento incomum. Partindo dessa sugestão, fiz a divisão seguinte. A God glass in the bishops astel in the devil sit fort one the grace and tirten. Minutes. Northeast and by north, main branch 17 line east side, shoot from the left eye off. The deates head. A line from the tree through the shot 50 feet out. Um bom vidro no hotel do bispo na cadeira do diabo, 41 graus e 13 minutos nordeste quadrante norte, tronco principal sétimo galho lado leste, atirai do olho esquerdo da caveira, uma linha de abelha da árvore através o tiro 50 pés. Distante. N. T. Mesmo esta divisão, falei, ainda me deixa no escuro. Também me deixou no escuro, replicou Legrand, por poucos dias, durante os quais fiz diligentes pesquisas nas vizinhanças de Sullivan, procurando algum edifício que tivesse o nome de Hotel do Bispo, pois, naturalmente, não me inquietei com a palavra arcaica, hostel. Não obtendo qualquer informação a respeito, estava a ponto de estender meu
campo de pesquisa e proceder de modo mais sistematizado quando, certa manhã, tive a bem súbita de que esse hotel do bispo podia referir-se à antiga família Bessop que, desde tempos remotíssimos, possuía a mansão antiga a cerca de 4 milhas a nordeste da ilha. Em consequência, fui até a fazenda e renovei minhas pesquisas entre os mais velhos negros do lugar. Afinal, uma das mulheres mais idosas disse que ouvirá falar de um lugar, tal como Bessop's Castle, Castelo de Bessop, e achou que me podia levar ao lugar, mas que não se tratava de um castelo nem de uma taverna, mas de um rochedo elevado. Ofereci-lhe boa paga pelo trabalho e, depois de alguma hesitação, consentiu em acompanhar-me ao local. Encontrando-o sem grande dificuldade, mandei-a de volta e passei a examinar o lugar. O castelo consistia num conjunto irregular de penhascos e rochedos, sendo um destes últimos muito digno de nota por sua altura bem como por sua aparência isolada e artificial. Subi a seu cume e fiquei sem saber o que devia fazer. Em seguida, enquanto me ocupava em tal reflexão, caíram meus olhos sobre uma saliência estreita. Na face ocidental do rochedo, uma jarda talvez por baixo do cimo em que me achava. Essa saliência projetava-se cerca de 18 polegadas e não tinha mais de um pé de largura. O nicho no penhasco dava-lhe tosca semelhança como uma das cadeiras de encosto, côncavo usadas por nossos antepassados. Não duvidei de que ali se achava a cadeira do diabo que aludia ao documento e pareceu-me então apreender todo o segredo do enigma. O bom vidro, sabia eu, apenas podia referir-se a um binóculo, pois a palavra glass, vidro, é raramente empregada em outro sentido pelos marinheiros. Logo vi então que se devia usar um binóculo de um ponto de visão definido, não admitindo variação. Não hesitei em acreditar que as frases 41 graus e 13 minutos e Nordeste, quadrante norte, deveriam ser direções para a colocação do binóculo. Grandemente excitado por essas descobertas, apressei-me em voltar a casa, apanhei um binóculo e regressei ao rochedo. Coloquei-me na saliência e verifiquei que era impossível ficar sentado, a não ser uma posição especial. Esse fato confirmou minha ideia preconcebida. Passei a usar o binóculo. Naturalmente, 41 graus e 13 minutos só podiam aludir à elevação acima do horizonte visual, pois a direção horizontal estava claramente indicada pelas palavras Nordeste quadrante norte. Estabeleci imediatamente esta última direção, por meio de uma bússola de bolso, depois apontando o binóculo a um ângulo de cerca de 41 graus de elevação, como podia calcular por experiência, movi-o cautelosamente para cima e para baixo até minha atenção foi detida por uma fenda circular, ou abertura na folhagem de uma grande árvore, que à distância dominava suas companheiras. No centro dessa abertura percebi um ponto branco, mas a princípio não pude distinguir de que se tratava. Ajustei o foco do binóculo, olhei de novo e verifiquei então que era crânio humano. Depois desta descoberta, eu estava confiante em considerar o enigma resolvido, pois a frase tronco principal, sétimo galho, lado leste, só se podia referir à posição do crânio na árvore, enquanto que a tirai do olho esquerdo da caveira também apenas admitia uma interpretação em relação à busca do tesouro enterrado. Percebi que a intenção era de lançar uma bala através do olho esquerdo do crânio e que uma linha de abelha, ou, em outras palavras, uma linha reta tirada do ponto mais próximo da árvore através do tiro, ou lugar onde a bala caísse, e daí estendida a uma distância de 50 pés, indicaria um ponto definido. E por baixo desse ponto considerei como pelo menos possível que estivesse oculto um depósito de valor. Tudo isso, disse, é excessivamente claro e, embora engenhoso, simples e explícito. Que fez você depois de deixar o hotel do bispo? Ora, tendo cuidadosamente tomado nota da aparência da árvore, voltei para casa. Logo, porém, que deixei a cadeira do bispo, a abertura circular desapareceu. Não pude vê-la. Mas depois, embora me virasse para trás, o que pareceu a principal perícia em todo esse negócio foi o fato, pois repetidas experiências me convenceram de que era um fato, de que a abertura circular em questão não é visível de qualquer ponto de visão que se possa alcançar, a não ser o que permite a estreita saliência na face do rochedo. Nessa expedição ao hotel do bispo, fora eu auxiliado por Júpiter, sem dúvida, observara nas semanas anteriores minhas atitudes de abstração, tomando especial cuidado em não me deixar só.
Mas no dia seguinte, levantando-me muito cedo, escapuli dele e fui às colinas, à procura da árvore. Depois de muito pesquisar, encontrei-a. Quando voltei para casa à noite, meu criado estava resolvido a dar-me uma surra. Do resto das aventuras creio que você sabe como eu. Suponho, disse, que você errou o lugar na primeira tentativa de cavar por causa da estupidez de Júpiter, deixando o escaravelho cair pelo olho direito em vez de pelo olho esquerdo do crânio. Perfeitamente. Esse engano produziu uma diferença de cerca polegadas e meia no tiro, isto é, na posição da cavilha mais próxima da árvore, e se o tesouro estivesse por baixo do tiro, o erro teria sido de pouca importância, mas o tiro bem como o ponto mais próximo da árvore eram simplesmente 2 pontos para o estabelecimento de uma linha de direção. Naturalmente o erro, embora trivial no começo, aumentava à medida que continuava com a linha e ao completarmos os 50 pés, ficamos inteiramente fora da direção. Não fossem minhas impressões solidificadas de que o tesouro estava ali, realmente enterrado em alguma parte, poderíamos ter perdido em vão todo o nosso trabalho. Mas sua grandiloquência, sua conduta ao balançar o escaravelho, estavam enormemente extravagantes. Eu ficara certo de você enlouquecera. E por que você insistiu em deixar cair o escaravelho, em vez de uma bala pelo crânio? Ora, para ser franco, eu me sentia algo aborrecido com suas evidentes suspeitas relativamente à minha sanidade mental e resolvi castigá-los calmamente ao meu próprio jeito, com um pouquinho de calculada mistificação. Por esse motivo balancei o escaravelho, e por essa razão fiz com que fosse atirado da árvore. Observação sua sobre o grande peso dele sugeriu-me essa ideia. Sim, percebo. E agora só há um ponto que me embaraça. Que significam os esqueletos encontrados no buraco? Essa é uma pergunta a que não sou mais capaz de responder do que você parece. Contudo, haver apenas um meio plausível de explicar o caso, e entretanto é terrível acreditar em atrocidades tal como a implicada em minha hipótese. E claro que Kidd, na verdade Kidd escondeu esse tesouro, coisa de que não duvido. Claro que ele deve ter sido auxiliado nesse trabalho. Concluído, porém, o serviço, pode ter ele considerado prudente fazer desaparecer todos os que participavam de seu segredo. Talvez um par de golpes com uma picareta fosse suficiente, enquanto seus ajudantes se ocupavam em cavar. Talvez fossem necessários 12. Quem sabe?